Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam de fato bem, estejam felizes, motivados para essa aula de filosofia. Que bom estarmos novamente nesse momento de aula, momento filosófico. E, de fato, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com vocês nesse momento de aula, tá? Eu sou o professor Denilson e espero poder ajudar vocês, poder fazer vocês refletirem, fazer vocês pensarem profundamente sobre o tema que nós vamos estudar hoje. O tema é de grande relevância, como todos os temas. E peço para você, meu querido aluna, meu querido aluno, minha querida aluna, peço para você assistir a videoaula até o final, manter focado nos estudos, nas tarefas, preste atenção na explicação, porque você sabe que é muito importante. O conhecimento se adquire com dedicação, com empenho, com coragem, firmeza, e dessa forma nós vamos adquirir o conhecimento, compreender bem o assunto, tá? Eu espero que de fato você esteja motivado e esteja bem junto com sua família, junto com as pessoas que você ama, tá? Eu digo sempre a você, mantenha sempre a esperança, a fé em Deus, em Deus nosso Pai, Ele que nos dá força, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá sabedoria, que nos dá as condições necessárias para nós trabalharmos, fazer nossas atividades e viver a nossa vida da melhor forma possível. Então, não esqueça de sempre manter um momento de espiritualidade com sua família ou sozinho no seu quarto. Tenha sempre esse encontro com Deus, esse momento de oração, esse momento de intimidade com Deus, porque Deus é nossa força maior, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Salvador, e se nós de fato nos pegarmos com Ele, ter uma boa relação com o nosso Deus Pai, com certeza Ele vai estar sempre do nosso lado, como sempre está, nos livrando de todo mal e conduzindo a nossa vida. Eu acredito muito nisso, por isso que eu falo para você também. A gente sabe que te vive, meu aluno, minha aluna, meu querido, minha querida, a gente vive momentos difíceis, né? Tempos difíceis. Então, mais do que nunca, a gente precisa nos aproximarmos de Deus, tá? E digo a vocês, com muita fé e esperança, esse momento vai passar. Logo, logo nós estaremos juntos, como escola, como comunidade escolar, nos relacionando da melhor maneira possível, né? Porque é assim que a gente gosta e é assim que a gente quer. Realmente ver a pessoa, ter um bom contato, uma boa relação, porque o ser humano é um ser social, ele está sempre interagindo, se relacionando com o outro. E esse momento que nós estamos meio que isolados, separados, está sendo difícil, né? Mas calma, tranquilidade, vai passar e logo, logo nós estaremos vivendo a nossa vida normal, como sempre foi e como a gente deseja, tá bom? Mas nesse momento, calma, paciência, acreditando em Deus que tudo vai melhorar. Então, é isso que eu desejo para vocês. Foco na aula, fé em Deus, esperança em Deus, ousadia, dedicação e empenho. Dessa forma, a gente vai conquistar os nossos objetivos e nós vamos crescer como ser humano, como pessoa que somos, tá bom? Então, acompanhe a aula e vamos lá! Então, vamos ao nosso assunto da aula de hoje. Assunto bem ou mal. Você vai encontrar esse assunto aí no livro de vocês, no livro didático, a página 9, a página 13.
tá bom? Então acompanhe comigo. Querido aluno, como sempre faço com vocês, né, é sempre importante nós revisarmos a aula anterior para poder prosseguir com um novo assunto. Então a gente vai revisar de forma muito rápida e para que algumas ideias importantes do assunto, ela fique bem clara, bem fixas na nossa cabeça, na nossa mente e assim a gente assimilar bem o conteúdo estudado, certo? Então vamos lá. O nosso assunto da aula anterior foi palavras para entender bem, tá? Você sabe que a gente vive na era da comunicação. A comunicação era muito presente e a gente precisa realmente entender bem tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala e para poder termos uma boa comunicação. Então vamos ao texto que diz o seguinte: vamos refletir a respeito do significado da palavra bem e de sua contrária, a palavra mal. Então na nossa língua tem isso, né? Então a gente pensou, a gente refletiu sobre isso. Sobre esses termos são empregados de modo frequente para avaliar os acontecimentos, as atitudes, os objetos e até mesmo as pessoas. Então, nós estamos sempre avaliando as coisas, os acontecimentos e até as pessoas dessa forma, né? Sempre vendo essa questão do bem e do mal. A pessoa foi mal, a pessoa foi muito bem. Isso é bom, isso é ruim. A gente precisa aprofundar mais essas questões, porque você sabe que na filosofia a gente está sempre investigando, está sempre aprofundando as coisas, os assuntos, e nesse caso aqui nós vamos aprofundar a nossa comunicação, as palavras que a gente profere, a questão do bem e também do mal, que é o contrário do bem, né? Então vamos lá. Conceito, nós falamos sobre conceitos, né? Uma palavra pode nomear ou descrever seres, objetos, sentimentos, relações. Então, você expressou, proferiu uma palavra, então ela pode ter vários significados, pode descrever as coisas, sentimentos e assim por diante. Você, no seu dia a dia, você percebe isso, né? Às vezes, na sala de aula, a gente diz assim, até brincando: turma, amanhã vai ter uma avaliação, todo mundo já fica preocupado, tá? Então expressa um sentimento de preocupação, sentimento de até mesmo de nervosismo. Como assim, professor? Assim, não falaram nada pra gente, né? Tem aluno que fica dessa forma, né? Mas para dizer para você, uma palavra, uma expressão, ela pode desencadear em nós uma série de sentimentos, de pensamentos e, enfim, assim por diante, ok? Então, vamos prosseguindo. Desse modo, quando alguém diz que vai alimentar seu cachorro, a pessoa pode compreender que se trata de um animal. Lógico, né? Se trata de um animal, que ela já sabe o que é o cachorro, o que consiste um cachorro, tá? É um animal doméstico, um mamífero, com 4 patas, coberto por pelo, que late, etc, né? Então, se você sabe o que é uma coisa, você sabe o conceito de algo. Quando alguém profere, expressa a palavra, então já vê um monte de imaginação, de pensamento sobre aquilo que a pessoa acabou de ouvir. No caso aí do exemplo, um exemplo muito importante de nós entendermos essa questão de conceitos, certo? Prosseguindo, a filosofia propõe que os conceitos sejam objeto de reflexão e diálogo, tá? E é dessa forma que nós vamos aprofundar os assuntos, né? Então a filosofia de fato propõe isso, nos quais se explorem diversos pontos de vista, opiniões, contextos e possibilidades. De fato é isso mesmo, né? A partir de um assunto que a gente está discutindo, que a gente está refletindo, a gente vai levar em consideração o contexto, a história,
tá? O momento que se está sendo discutido, as opiniões, tá? Se a opinião que as pessoas estão falando do assunto é de fato real, tem sentido, tem fundamento e assim por diante. Então, veja que na filosofia, quando a gente propõe um assunto, é para levantar de fato discussões, diálogo, investigação, aprofundamento e assim por diante. A filosofia, ela, como você sabe, querido aluno, querida aluna, ela possibilita essa reflexão profunda. Ok? Vamos avançando. E chegamos no nosso assunto de hoje, bem ou mal. Então, de certa forma, vamos continuar falando sobre o bem e o mal naquela perspectiva do nosso livro, né? Do assunto central do nosso livro, que é viver bem. E para viver bem, como vocês sabem, a gente precisa distinguir, aprofundar, compreender bem essa questão de bem ou mal, certo? Vamos lá. Todos os dias passamos por situações diversas, com variadas condições climáticas e interagimos com diferentes pessoas. De fato, né? Se você for parar para pensar, num dia que tem 24 horas, a gente passa por diversas situações. Você vê nos meios de comunicação, você tem contato com várias pessoas do seu convívio familiar, mas também com pessoas que você nem conhece, mas pelas redes sociais você tem esse contato, né? E você fica também de notícias, de acontecimentos que acontecem praticamente em todo lugar do mundo, situações de temporais, situações climáticas, desastres e assim por diante, certo? Então a gente precisa realmente todos os dias fazer essa reflexão, saber como está a nossa realidade, né? As situações que o mundo, que o momento que a gente está vivendo está fazendo a gente pensar e refletir em tudo que está acontecendo. Então a gente precisa até que diariamente acompanhar o que de fato está acontecendo no nosso mundo, né? A gente precisa de vez em quando ler um jornal, ver um noticiário para saber o que de fato está acontecendo, para a gente não ficar tão alheio, tão alienado das coisas, né? Alienação é um termo importante na filosofia que a gente discute, né? Então a gente precisa acompanhar para saber o que está acontecendo de fato no nosso mundo, na nossa realidade, certo? Além disso, diretamente entramos em contato com situação que também são vivenciadas por outras pessoas, desastres naturais, crise econômica e etc. Então, a gente percebe isso através dos meios de comunicação. Tudo isso faz a gente pensar e refletir. Isso é bom? Isso é mal? E assim por diante. Para cada uma dessas situações, podemos emitir um julgamento. Olha só como isso é importante. Isto é, bom ou mal? Isso faz bem ou mal? Tá? Então, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você acompanha pelos meios de comunicação, tudo aquilo que você fica sabendo, olha só como é importante, pessoal. É elemento para você fazer uma análise, para você fazer uma reflexão, para você filosofar em cima disso. Olha como é legal, né? Olha como é legal a gente aprofundar as coisas. Para você no final concluir, bom, isso realmente foi muito mal, ou isso foi muito bom. E no final você vai emitir esse julgamento, você vai tirar suas conclusões, tá? Mas para isso precisa estudar, precisa aprofundar o assunto, precisa fazer uma investigação, certo? Vamos lá. Esses julgamentos permanecem sempre iguais? Você sabe que na filosofia a gente está sempre perguntando, né? Será que todas as pessoas julgam o fato da mesma forma?
as pessoas julgam o fato da mesma forma? Claro que não, né? Cada um tem uma percepção e cada um tem a sua opinião. E tá aí um exemplo, né? O que você acha do vulcão, pessoal? Ele é bom, é mau, ou pode ser muito ruim no primeiro momento, mas depois pode se tornar um bem? Olha uma coisa muito importante para você refletir. O mal que acontece, está acontecendo agora, no futuro ele pode se tornar um bem? Pensa muito sobre isso aí, que isso é muito importante. Uma pergunta muito filosófica, faz a gente fazer uma análise profunda, uma investigação profunda, certo? Vamos avançar. Os vulcões são elementos naturais importantes para a sobrevivência e o conforto dos seres humanos. Meio estranho, né? Elementos importantes, você vai saber por quê. Afinal, por um lado, a atividade vulcânica espalha perigo, de fato morte e destruição, mas por outro fertiliza o solo para plantações, gera recursos naturais como pedra e metais considerados úteis e preciosos, além de formar belas paisagens, como é o caso de algumas ilhas muito apreciadas pelos turistas. Olha só, gente. Então, a gente pode afirmar que uma coisa, um desastre, no caso do vulcão, né? Nesse momento está acontecendo, a gente pode dizer, não, é muito ruim, é um mal mesmo, destrói tudo e causa até morte. Mas, com o tempo, aquilo pode se tornar um bem, como é o caso de propiciar uma boa plantação, recursos naturais, áreas turísticas, tá? E assim por diante. Olha só como na filosofia, às vezes, a filosofia nos propõe uma percepção diferente, ampliada daquilo que a gente costuma ver no nosso dia a dia, né? Por isso que é sempre bom investigar, aprofundar, pensar profundamente sobre as coisas. Muito boa essa reflexão, muito bom esse assunto. Vamos prosseguir. Hora de filosofar. Então, a gente já refletiu, acredito que vocês estão lendo material aí, acompanhando, e nós vamos filosofar na página 10. Diz o seguinte: a natureza faz o bem o tempo todo? O que você acha? A gente acabou de pensar nisso, né? Acho que você tem até uma opinião formada. Qual o maior bem que a natureza nos oferece? E de fato a natureza nos oferece muitas coisas boas, né? Qual é o maior, no seu ponto de vista, aluno, qual o maior bem que a natureza nos oferece? Tá? Pensa sobre isso aí. Essas perguntas, a primeira e a segunda, é só para você pensar e refletir. Aí vem a terceira. A mudança constante da natureza que nos rodeia é algo bom? O que você acha? Tá? O que você acha? Então você vai fazer essas atividades aí, pensar profundamente e fazer essas atividades depois, em outro momento. Nesse momento eu só estou orientando, explicando como tem que ser, tá bom? Então aí na página 10, depois você faz essas atividades, certo? Vamos prosseguir, que a aula está muito boa. Olhar de filósofo. Alguns indivíduos entendem o bem sendo a realização dos seus próprios desejos. Esse não foi o caso de Diógenes, filósofo grego que viveu no século 3 a.C., acreditando que a inquietação causada pelo desejo era um mal. Olha só a visão de Diógenes. Ele procurou viver de maneira simples e natural, tá? Então, Diógenes, veja que ele tinha uma outra visão de mundo, tá? Uma pessoa desapegada dos bens materiais, porque na visão dele os bens materiais não fazia a pessoa feliz, tá? E assim por diante. Diógenes era tão despojado que ficou famoso por viver nas ruas de Atenas, na Grécia Antiga, tendo por morado um barril. Olha só,
ele era tão desapegado que vivia nas ruas, tá? E isso é importante, a gente ainda vai refletir muito sobre esse modo de vida, essa filosofia de vida, se assim a gente pode dizer, certo? Olhar de filósofo, página 11, tá? Página 11. O exemplo de Diógenes nos convida a refletir. Então, esse modo de vida de Diógenes, desapegado, porque na visão deles, na visão dele, a riqueza não era o bem, tá? Não fazia a pessoa de fato feliz. E nós vamos, aí na página 11, nós vamos refletir sobre esse modo de ser desse filósofo. Então, você vai, tem um comando aí da questão, você vai pensar, refletir, depois você vai registrar com suas palavras o que você acha, o que você conclui, tá? É sempre bom o aluno também procurar desenvolver seu próprio pensamento, seu próprio raciocínio e registrar e colocar no papel. A que bens você renunciaria facilmente? Olha, uma pergunta muito importante. E por quê? Qual bem que você considera mais difícil de encontrar e por quê? Olha isso, pergunta importante, né? Aí você registre sua resposta para a última pergunta da atividade anterior. Então, você vai responder somente a questão que está de verde, tá bom? Você vai pensar e vai responder essa pergunta aí. Qual o bem que você considera mais difícil de encontrar e por quê, tá? Pensa, reflete, responde. Os mitos, a gente vai falar agora um pouco de um mito aí que é muito famoso. Vocês vão acompanhar e vocês vão gostar, tenho certeza. Os mitos fazem parte da cultura dos povos de diferentes épocas e lugares, né? Você já sabe muito bem que o mito é muito presente na nossa realidade, em todos os lugares, em todos os tempos. A mitologia grega é um mito, muito antiga. Diferentes acontecimentos são narrados em relação ao rei Midas, tá? É um mito aí que a gente vai já conhecer. Personagem de um famoso mito grego da antiguidade. Então, esse texto está aí na página 12 do seu material, você pode ler. E eu vou passar um vídeo para vocês, um pequeno vídeo. Vejam com atenção, tá? Eu acredito que vocês vão compreender muito bem. É uma forma melhor que eu arranjei para vocês entenderem bem esse mito, e depois a gente volta a comentar. Acompanhe aí, turma. O deus Dionísio não encontrava seu fiel companheiro de bebedeiras. Sileno era seu nome. Ele também foi mestre e pai de criação do deus. Sileno era tido como um sábio, mas era quando estava alcoolizado que proferia suas melhores lições, além de adquirir o poder da profecia. O velho sábio foi encontrado por camponeses e levado ao rei Midas. Este o reconheceu imediatamente e o recebeu com toda a hospitalidade possível. Foram dias de bebedeiras e banquetes em honra ao ilustre hóspede. O deus Dionísio ficou muito satisfeito de encontrar seu velho companheiro tão bem tratado e decide realizar qualquer coisa que Midas desejasse. O ambicioso rei Midas rapidamente já sabia o seu pedido. Ele desejava que tudo em que tocasse se transformasse em ouro. Dionísio aconselhou Midas que refletisse um pouco mais, mas o rei já tinha tomado sua decisão. Dionísio realiza o desejo como prometeu, mas sente pesar por Midas não ter feito uma escolha melhor. Midas, ansioso para testar seu novo talento, pegou uma pequena pedra que estava no chão, e esta se transformou imediatamente em uma pepita de ouro. Eufórico, Midas passa a tocar em várias coisas, e tudo passava a refletir a dourada cor do ouro. Em um certo momento, Midas sente fome e decide comer uma maçã. Ao tocar a fruta, ela passou a ser uma cópia dos pomos de ouro do Jardim das Hespérides. O
esperto Midas tenta uma nova abordagem. Ele pega um garfo, que instantaneamente fica dourado, e espeta um pedaço de pão. O rei leva o garfo até a boca e, ao tentar morder o pão, sente seu dente trincar, pois o pão também havia virado ouro. Ele tenta tomar um cálice de vinho, mas o vinho se torna ouro líquido. O rei percebe que o que achou se tratar de uma dádiva havia se tornado em uma maldição. Midas sente que seu fim será inevitável, já que morrerá rapidamente sem comida ou bebida, e cai em lágrimas sobre a mesa de jantar. A filha do rei chega ao palácio e vê seu pai chorando sobre a mesa. Para tentar consolá-lo, ela toca sua mão. Midas, horrorizado, vê sua filha se transformar em uma estátua de ouro. Desesperado, ele parte atrás de Dionísio. Ao encontrá-lo, ele se ajoelha e suplica para que Dionísio retire dele tão nefasto poder. O deus é piedoso, já que não tinha nenhuma intenção de fazer nenhum mal a ele ou a sua filha. Dionísio ordena que o rei se banhe nas águas do rio Páctulo e, dentro d'água, peça para que lhe seja retirado o poder de seu toque. Midas passa a se banhar no rio. O leito do rio passa a ser coberto por uma areia dourada, e as escamas dos peixes também passam a reluzir como ouro. O rei estava livre da maldição, e tudo que tocou também voltou ao normal, incluindo sua amada filha. Após esse trauma, Midas passa a repudiar toda e qualquer riqueza e parte na companhia de Pan para viver nos campos e florestas, de maneira simples e humilde. Viu aí, turma? Muito bom, né? Essa reflexão nos faz pensar de fato em dois elementos muito importantes. A gente discute muito, aprofunda muito na filosofia, e a liberdade e as nossas escolhas, tá? A gente precisa aprender, compreender bem o que é de fato liberdade para poder fazer bem as nossas escolhas, tá? Então veja aí como esse mito aí, ele nos faz pensar muito nas nossas escolhas, para que elas não sejam escolhas erradas, escolhas que têm aí um caráter mau, né? Então a gente precisa realmente aprofundar, e a gente vai aprofundar sobre isso, fazendo as nossas conexões aí na página 12 e 13, ok? O mito Midas tocava e tornava-se ouro. É assim que está escrito, tá, pessoal? E o que você toca se transforma em quê? Explique sua resposta, tá? Veja que ele está fazendo aí está te indagando, tá? Fazendo você pensar nas suas relações, no seu dia a dia, na sua convivência com a sua família. Então, isso de certa forma é um toque. O seu modo de ser se transforma em quê? Então, coisas boas ou coisas ruins, tá? Todo mundo gosta do seu modo de ser, você é uma pessoa amigável, uma pessoa bondosa. Então, é uma forma que ele utiliza com toque. Então, pensa e reflete sobre essa questão aí, tá bom? No lugar de Midas, que desejo você gostaria de realizar? Que bens e que males poderiam ser causados pela realização desse desejo? Olha como isso é forte, tá? Você tem um desejo. Se ele se realizasse, ele ia trazer um bem ou um mal. Pensa, reflete, tá? Raciocina e responde, ok? Vamos prosseguindo. Boa sorte na atividade, turma. Na filosofia, somos convidados a refletir sempre a fim de fazer boas escolhas. Então, na filosofia, a gente está sempre refletindo, analisando, investigando, porque isso é próprio da filosofia, tá bom? Para poder a gente fazer boas escolhas. E como você bem sabe,
toda escolha tem uma consequência. E dependendo da escolha, ela pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim, que vai trazer prejuízo para você e para os demais da sua família, das pessoas que fazem parte da sua vida. Tá? Pense muito nisso, turma querida. Aí tem atividade para casa. Faça as atividades da página 4 a 8. Devo dizer o seguinte, pessoal. Muito aluno que já tinha um livro desde o início, assim que começou as aulas, os alunos já foram fazendo as atividades do livro e já foram mandando para eu ver, certo? Aí eu também estava dando retorno. Muitos alunos fizeram isso, muito obrigado aos alunos que estão de fato fazendo as tarefas, que estão correspondendo muito bem. E teve alunos que pegou o livro depois, né? Comprou depois, não teve antes por situações adversas. Mas se você já tem um livro, aluno, e não fez as tarefas, vão fazendo aí da página 4 a 8 e vão mandando para mim e eu vou dando retorno para vocês. Eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir fazer bem as nossas tarefas, ok? E termina por aqui, meu muito obrigado, fique com Deus, até a próxima aula e um abraço do professor Denilson.